Bom, queria cumprimentar a todos. Hoje o nosso encontro é uma parceria entre a RAPS e a Fundação Maria Cecília Vidigal. Nós vamos ter uma série de eventos como a gente já teve, vamos continuar tratando a questão da primeira infância, trabalhando especialmente com os nossos líderes que serão candidatos a prefeito e a vereador, mas também toda a rede RAPS, que hoje tem mais de 400 lideranças, de jovens até empreendedores cívicos. E, para nossa felicidade, hoje nós estamos com duas pessoas que puseram a mão na massa em várias etapas da sua carreira, tanto na área da educação infantil, quanto na área da proteção à família, com a assistência social, ao desenvolvimento social, para ser mais claro, né, que são a Pilar Lacerda, que foi secretária municipal de educação em Belo Horizonte, foi secretária nacional de educação básica, hoje é diretora da Fundação SM e é, sobretudo, uma pessoa que batalha pela educação pública de qualidade ao longo de toda a sua carreira. E a Paula, que é diretora executiva da Fundação TID Setúbal, começa a carreira no Ministério da Saúde, em programas de proteção, depois vai para o MEC, trabalhando na equipe do ministro Paulo Renato, foi secretária adjunta de assistência social na cidade de São Paulo, foi secretária de assistência social na cidade de São Paulo. Você assumiu um período. Enfim, de fato, que não nos ouçam, né? E são duas pessoas que podem colaborar muito com a nossa rede, porque tem uma visão tanto da questão teórica, mas fundamentalmente da prática do dia a dia em grandes sistemas, né? E esse vídeo ele vai ser gravado, vai ser disponibilizado no nosso site, vai ser enviado também tanto o vídeo quanto a sistematização desta reunião para todos os nossos líderes, para essa discussão que já começou e não vai se encerrar aqui. Nós devemos ainda ter outras reuniões aqui na RAPS e em outros estados brasileiros, levando a pauta da primeira infância nessa parceria com a Fundação Maria Cecília Vidigal, que é um centro de referência, mais do que qualquer outra coisa, na questão da primeira infância, colocou de forma muito clara e definitiva a questão da primeira infância na pauta dos gestores públicos e da sociedade. Então, eu queria convidar a Pilar. A gente vai dividir em dois pedaços. Primeiro, Pilar vai falar um pouco sobre como construir um sistema de educação para os pequenos de qualidade, focando a questão pública, e depois a Paula vai falar sobre a sua experiência e como trabalhar programas de proteção à família para que elas possam, junto com o Estado, apoiar o desenvolvimento das nossas crianças. Então, muito obrigado, vou passar a palavra para a Pilar, é uma honra estar com você aqui. Pode. Bom, boa noite, obrigada, Alexandre. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Eu, antes de vir para cá, estava ouvindo o discurso que a Michelle Obama fez na convenção do Partido Democrata, segunda-feira, e, entre outras coisas, eu gosto muito dela, ela falou o tempo inteiro referenciada nas crianças. E eu tenho cada dia mais convicção de que a política o político e o projeto que se referenciar na criança, né, ele tem uma outra perspectiva de país. A Hannah Arendt escreveu lindamente que a gente diz o que a gente quer do futuro na forma como a gente trata as crianças e jovens, como a gente os recebe. E eu acho que esse debate é fundamental para quem tem ou terá poder político nas mãos. Nessas discussões tão truncadas que a gente vive hoje, ter poder significou uma coisa horrível. E eu sempre disse que ter poder é muito legal para você conseguir colocar os seus projetos, as suas convicções em prática, né? Sem poder, dificilmente você vai conseguir. Então, a proposta, né, a provocação, eu trouxe uma apresentação rápida da Fundação SM. A Fundação SM trabalha focadamente em educação. Ela trabalha com esses 4 eixos
de leitura, de pesquisa, de apoio a projeto educativo. Ah, já entendi o que está acontecendo, é porque ele está passando por conta própria. Mas o que me faz correr para ele... e ele, inclusive, está rápido, isso vai acabar em 5 minutos, vocês já perceberam. Eu preparei essa apresentação a partir de um texto que eu e a Cleusa Repulho escrevemos para uma publicação da Prefeitura de São Paulo, chamada São Paulo Carinhosa. E como tinha muito acadêmico, muito pesquisador, a gente resolveu fazer um texto muito pé no chão. Assim, para quem é gestor municipal, né, o que é que ele deveria, ou o que a gente daria pistas a partir da nossa experiência. Eu fui por 5 anos secretária de Educação de Belo Horizonte, e a Cleusa foi secretária de Santo André e São Bernardo, e nós nos conhecemos nos debates sobre educação infantil, com um período muito forte, e que eu acho que Paula acompanhou isso do lado do desenvolvimento social, que foi a transição da creche, da assistência social para a educação. Então, no início do ano 2000, as prefeituras tiravam, entre aspas, a creche do setor da assistência e elas passaram para o setor da educação. Eu assumi a Secretaria de BH em 2002 e BH não tinha nenhuma creche pública, nenhuma, zero. Ela tinha 190 creches conveniadas que vieram nesse processo da assistência, num processo muito duro, porque a educação começou a fazer uma série de exigências sem a contrapartida. Então, eu, junto com hoje a coordenadora de educação infantil do MEC, que é a Rita Coelho, e com uma equipe muito bacana, nós começamos a pensar um processo e um projeto que coubesse no orçamento e que, ao mesmo tempo, levasse qualidade. É claro que uma série de coisas que eu fiz, eu hoje teria feito com menos tensão, com mais rapidez, mas é um resultado de um projeto que eu tenho muito orgulho, porque ele foi replicável. Nós começamos com a primeira em 2004, hoje já são mais de 100. As administrações foram aperfeiçoando, porque a gente também tem a tendência a achar que o que a gente faz é maravilhoso e tudo que virá depois é muito ruim. E não é verdade, quer dizer, é um projeto que, com outros olhares, com outras reflexões, ele inclusive avançou muito, através de uma parceria público-privada. Hoje, a construção de unidades municipais de educação infantil em Belo Horizonte, elas aconteceram através de PPP, e tem dado muito certo, porque você garante o projeto pedagógico, mas ganha uma rapidez que a burocracia muitas vezes nos impede de ter. Então, é em cima dessa experiência e de depois de 5 anos como secretária de Educação em Belo Horizonte, como presidente da Undime, e aí a gente participou, toda a diretoria da Undime participou muito fortemente da construção do Fundeb, que foi a transição do Fundef para o Fundeb, com um dilema do cobertor curto, quer dizer, tinha que atender a creche e o ensino médio, e os secretários estaduais puxavam para um lado, os secretários municipais puxavam para outro, mas nesse momento nós também pudemos aprofundar esse debate, do que significava a criança de 0 a 3 na educação. E eu confesso para vocês que eu acho que a gente tinha que refletir sobre essa questão, porque ela acaba sendo uma escolarização da criança pequena. A criança pequena virou meio um terreno exclusivo da educação, e nós sabemos, eu acompanho sempre muito entusiasmada o trabalho da Fundação Maria Cecília, porque é um trabalho multidisciplinar e intersetorial. E a gente tem que caminhar para isso, para esse atendimento mais plural, onde entra essa questão da família. Então,
as coisas que eu faria hoje se eu estivesse numa secretaria, se eu fosse prefeito, se eu estivesse na Câmara dos Vereadores e assumisse, e é claro que eu recomendaria que principalmente o pessoal que participa dessa rede, que assumisse as comissões de educação. A primeira questão e eu já vi um material aí sobre o Plano Municipal de Educação, mas eu acho que o primeiro passo é verificar no Plano Municipal de Educação quais são as estratégias e ações que esse município colocou. Checar com o Plano Nacional, ver essas metas e refletir sobre a possibilidade delas acontecerem. A gente tem que pensar que o Plano Municipal ele tem 10 anos e ele é uma lei. Ele tem 10 anos para ser cumprido. Mas é uma lei que dá ao Ministério Público todo o poder para cobrar o cumprimento dessa lei. Então, ninguém que tenha poder político no município pode desconhecer o plano municipal e, no caso dos municípios que ainda não têm, se envolver profundamente, porque a meta 1, não que seja obrigatório, quando nós desenhamos o anteprojeto do Plano Nacional de Educação, a creche entrou em primeiro lugar, e uma vez uma gestora municipal me perguntou: o plano municipal tem que começar pelos menores até os maiores? Eu falei, não necessariamente, você pode começar pela educação de jovens e adultos. Começou pela creche, então a meta 1 é o atendimento da educação infantil. E ela tem que ser muito disseminada. Eu acho que a gente conhece muito pouco a legislação, e especificamente o Plano Nacional de Educação, ele não pode ser engavetado. Nós temos uma tradição complicada no Brasil de fazer leis feito a LDB, se envolver radicalmente, todo mundo briga, xinga, né? Aprovada, ela vai para a gaveta. Vez ou outra você lembra do artigo tal, do artigo, mas ela não é uma coisa orgânica. Ela não está em cima da nossa mesa. Quando eu cheguei no Ministério da Educação, eu recebi de presente da minha chefe de gabinete a Constituição Federal, a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falou, professora, deixa isso em cima de sua mesa que isso vai te ajudar muito. É verdade, ajudou pra caramba. Então eu acho que é importante, né, que todo mundo tenha o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação em cima da mesa. Depois, a gente tem que conhecer o investimento público, porque tem uma educação, um debate que eu acho que é truncado, e o Alexandre, que foi gestor municipal, viveu isso muito bem, que é achar que tem dinheiro demais na educação. Nossa, mas tem dinheiro demais. Eu tenho ouvido essa conversa de novo. Não tem. Se tivesse dinheiro demais na educação, gente, professor no Brasil não ganhava R$ 1.500. E dito pelos prefeitos como um salário muito bom. Aqui o piso de 1.800, quanto está o piso hoje? 1.800, 1.900, não é isso? Este município cumpre e obedece o piso nacional. Um estrangeiro, um marciano, pergunta quanto é o piso nacional, e o piso nacional é de R$ 1.800 para 40 horas para quem tem ensino médio modalidade normal. Ninguém que quer ser um bom profissional quer entrar numa carreira que oferece essa perspectiva. Então, se realmente nós tivéssemos muitos recursos, os professores não estariam recebendo um salário. Na maioria, não em todos. Brasília tinha um salário bom, São Paulo, a rede municipal, tem um salário bom, Belo Horizonte tinha um salário bom, mas quando você compara este salário bom com um salário de uma carreira equivalente de nível superior, ele é muito ruim. Então, a primeira discussão, ninguém que é gestor ou responsável por educação ou tem um cargo legislativo pode, em momento algum, defender que tem muito dinheiro. Mesmo que ache que tenha, não convém você chegar e falar, não, pode cortar. Não fale isso, porque senão vão cortar. A vinculação de 25% da receita municipal, ela é, no mínimo, São Paulo quanto que é, Alexandre? 33, né? 31%. Belo Horizonte, 30%. Vários municípios mais do que 25%.
essa vinculação tem garantido recurso para construir creche, né? Recurso para fazer tempo integral, recurso para investir em equipamentos melhores, porque quando nós andamos pelas cidades e olhamos os prédios das escolas, eles são muito feios, eles são mal feitos, eles têm uma concepção dos anos 40. Quando a gente está na estrada e passa por aquelas escolas que ficam na beira da estrada, às vezes nem são escolas do campo, mas são escolas que elas têm um modelinho dos anos 40. As janelas são altas, que era para a criança não perder a atenção e não olhar lá fora, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, porque isso tudo custa caro. Uma boa creche, uma boa escola de educação infantil, ela é um projeto. Eu brincava que eu gosto muito, entre programas e projetos, eu gosto daqueles da construção que tem começo, meio e fim, né? Depois você entrega. Então, quando eu estava no Ministério, nós construímos o Pró-Infância, e é uma alegria danada, porque você entrega para o prefeito por um projeto que só tem começo, né? Ele não tem meio, não tem fim. E este custeio, né, que é muito caro. Então, construir escola é uma beleza, viu, gente? A inauguração é linda, todo mundo fica feliz da vida, todos os vereadores põem faixa, mas nós todos vamos embora, né? E o prefeito fica com aquela responsabilidade e com um agravante. Em caso de crise, eu posso demitir um funcionário, a gente pode fazer um acordo e cortar a bonificação. O prefeito não pode cortar a merenda. O prefeito não pode mandar as crianças para casa porque não tem dinheiro para pagar a luz. Tem alguns que estão chegando perto disso, né? Mas não existe essa possibilidade. Então, é muito interessante que a gente veja qual é o peso da educação infantil no orçamento municipal e quais são as áreas que eu chamo de interseção, onde o atendimento é feito com orçamento de outras áreas, mas otimizam o orçamento da manutenção, né, daquela estrutura de atendimento à criança pequena na cidade. Tem que conhecer detalhadamente os números do atendimento à educação infantil no seu município. E aí, uma dica é que os portais do INEP, do IBGE, o Conviva, que é uma plataforma que tem a participação da Fundação SM, Natura, Maria Cecília, Itaú Social, Roberto Marinho, Lema, eu vou esquecer de alguma e me perdoem, mas são 12. É uma plataforma que é fundamental para quem está envolvido na gestão da educação municipal. É uma plataforma feita junto com o DIME para formar gestores municipais de educação. E a parte de educação infantil e a parte de financiamento, elas são aprofundadas e elas ajudam muito, porque elas têm links e programa que ajuda a você entender como é que está o atendimento na sua cidade. Lembrando que a gente está falando de um atendimento que vai de 0 a 5, mas o 0 a 3 nós chamamos de creche, ainda não, e não deve ser ainda não, ele não é obrigatório, ele não é obrigatório em lugar nenhum do mundo, mas o atendimento das crianças de 4 e 5 é obrigatório desde a emenda constitucional 59, que foi aprovada em 2009 e que dava prazo para os municípios até 2016. Opa, é agora. Eu me lembro que quando a gente começou a discutir no MEC em 2009, várias pessoas falavam, nossa, Pilar, mas 7 anos. Eu falei, gente, 7 anos é amanhã. Não, mas dá tempo. Não deu. Né? Então, tem muita criança de 4 e 5 ainda fora da escola ou atendida de maneira precária. Então, é fundamental conhecer isso e, mais do que isso, em cidades médias e grandes, trabalhar por bairro ou região para fazer esse planejamento de construção com essa especificidade regional. Eu não vou citar São Paulo nem Rio de Janeiro, que são pontos completamente fora da curva, mas uma cidade média, ela passa por uma mudança muito grande em termos de ocupação urbana. Então, alguns lugares que eram terrenos vazios, em 5 anos construiu-se ali, né, 3 conjuntos habitacionais. Foram morar 2.000 famílias.
Surpresa, não tem escola. Muitas cidades têm um plano diretor que obriga a que um conjunto que tenha mais do que X unidades se construa a escola, mas não são todas. E isso muda radicalmente o equilíbrio da cidade, como acontece o inverso. Um bairro, e isso em cidades grandes, feito Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, isso aconteceu muito, um lugar que era uma moradia de setores populares e tinha ali 4 escolas, as famílias saíram por diversos motivos, tornou-se uma região mais industrial e as escolas estão vazias. Mas elas estão vazias, mas às vezes cabe 300 crianças, tem 50. Você não vai fechar, mas você tem que pensar nesse planejamento, né, e fazer essa discussão com a comunidade para como otimizar, porque nesta cidade, num bairro a 20 quilômetros, tem 500 crianças sem escola. E escola a gente não põe no caminhão, né, e leva para o bairro. Então, como fazer esse planejamento num país de terceiro mundo, num país em desenvolvimento, em que as alterações urbanas ainda são muito fortes. Isso aqui não é, dizia o Afonso Romano de Santana, que ele andando de trem, né, na França, ele falava, gente, que beleza, né, um país pronto, as vaquinhas pastam tudo na hora certa, as criancinhas nascem exatamente como a gente prevê, não é o nosso caso. Né? Então, de repente você tem uma ocupação, ou de repente você tem um conjunto habitacional, ou de repente você tem uma migração. Eu fui agora a Manaus, a gente faz um projeto lá com algumas escolas municipais, e uma das escolas tem um fluxo de haitiano intenso, porque eles são acolhidos por 2 igrejas locais, vão para essa escola, mas ficam pouco. Então, quando a escola trabalhou a questão da língua, trabalhou a questão da cultura, eles ficam ali como um pouso para virem para cá. E a escola fica, né, nesse processo de acolher, de entender, mas ela tem recebido de 30 a 40 crianças imigrantes por semestre. Né, e nem 20%, segundo a diretora, ficam no outro tempo. Né? Então, há todo um processo em que nós estamos em construção. Né? A gente ainda, eu acho que vai demorar uns séculos, mas a gente não está pronto. Então, é muito importante pensar nesse planejamento a partir dessa instabilidade urbana que a gente tem. E a outra questão muito, muito complicada, que é a educação infantil nas áreas ribeirinhas ou nas áreas do campo, né, e nas áreas de ocupação, principalmente de reforma agrária. Como fazer esse atendimento? O Acre teve soluções muito interessantes de fazer atendimento local na casa das crianças, porque você levar um bebê de 2 anos todo dia num barco para uma escola, com certeza não é a melhor solução, nem para o bebê, né, nem para a família, nem para o setor público. A outra questão, trabalhar muito próximo da área da saúde, porque isso ajuda a identificar a taxa de nascimento por região para facilitar o planejamento de médio prazo. Quando a gente estava escrevendo isso, a gente riu muito, porque isso às vezes muda também demais. Né? Você trabalha lá com a saúde, a possibilidade de nascer aqui 10 crianças por mês, e aí a gente planeja, imagina, e as famílias todas vão embora, abre uma fábrica, ou chegam mais 500 famílias, e num país em construção, isso é mais frágil. Mas é muito importante, porque a saúde, não dá para você pensar em política de educação de criança pequena sem trabalhar muito ombro a ombro com a área de saúde e de desenvolvimento social. Tem outras intersetorialidades, mas saúde, educação e desenvolvimento social, né, tem que estar constantemente juntos, fazendo a discussão do atendimento à criança pequena. Ler e estudar toda a legislação municipal, isso aqui parece uma bobagem, mas não é. A gente tem que conhecer as leis, a gente tem que entender
do Estatuto da Criança e Adolescente, da Constituição, da LDB, do Plano Nacional de Educação, mas também da legislação local. A legislação local, lembrando que o sistema federativo brasileiro ele é único no mundo. A época que eu estava no MEC e agora na Fundação, a gente começa a explicar o que é o regime federativo, em que os 5.570 municípios têm muito poder, têm muita responsabilidade, têm muitas atribuições e não têm a quantidade de recursos necessário para poder fazer. Em Minas Gerais, nós temos 860 municípios e quase 70% deles vivem exclusivamente de repasse do Fundo de Participação Municipal. Então, nesse sentido, é muito importante conhecer essa legislação, entender como é que essa legislação impacta no atendimento da criança e como é que a gente pode, inclusive, atuar politicamente para aperfeiçoar. As leis são feitas pelo ser humano, logo elas podem ser mudadas por nós a qualquer momento. Não a qualquer momento que a gente fica mais em construção, mas sempre que necessário. O quadro de profissionais do magistério, eu acho que esse é outro, a questão para a cidade média, né, é uma questão muito complicada. A gente tem que saber a situação de cada professor. Lembrar que você tem, às vezes, falta de professor e você tem, pela lei de responsabilidade fiscal, você não pode gastar mais do que 50... da folha, né, do orçamento total, com folha, e aí você não tem professor para ir para a creche, não tem educador, mas pela sua folha, você tem o número suficiente. E uma parte está cedida para a Câmara dos Vereadores, a outra parte está cedida, nós todos sabemos disso, para outros níveis, muitos estão na secretaria, muitos estão de licença médica, e essa é uma medida que eu costumo brincar, que Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, ele estava muito pensando no futuro de um país latino-americano chamado Brasil, mas ele tem coisas muito adequadas. Uma delas é o seguinte: faça tudo que você tem que fazer mais duro no começo da gestão. O mais duro é você saber quem são os professores e necessariamente você tem que chamá-los de volta. E muitas vezes a gente não sabe onde que eles estão. E muitas vezes eles estão com contratos que são contratos precários, o que dificulta a formação desse professor. Algumas cidades, são poucas cidades do Brasil, em que é proibido ter professor a título precário. Todos os professores têm que ser concursados. Mas nas cidades em o que também é um problema, porque você fala 100% dos professores, era o caso de Belo Horizonte. Você não pode contratar ninguém com contrato precário. Então, mas isso é muito bom, isso é ótimo. Mas quando você tem uma aposentadoria, quando ameaça mudar a lei de previdência, um grupo enorme de professores sai e se aposenta. Entre abrir o concurso, fazer o concurso, chamar as pessoas, dar posse para elas, são 6 meses. E muitas vezes você fica, mas falta planejamento. Nem sempre. Então é muito importante saber o quadro de professores, saber como que eles são contratados, saber qual é o perfil. É polêmico o que eu vou dizer, mas não necessariamente 100% dos profissionais da creche têm que ser professores. É uma disputa de concepção, e nós temos defendido, nós que fomos gestores municipais, a gente esquece, né? Nós que somos, não sou mais, mas quando fui, que é uma questão afetiva, ou daquelas de a síndrome de Estocolmo, né? Você ficou preso ali naquele caso. Mas não dá para você trabalhar apenas com o professor. Isso é polêmico, isso te leva para o enfrentamento, que eu acho que é um enfrentamento muito saudável.
É você colocar na mesa. Eu acompanhei casos de municípios que todos os educadores da creche eram professores concursados, e na hora de trocar fralda de um bebê de 6 meses, eu ouvi, visitando uma creche, ela falou, não, mas eu não estudei para trocar fralda. Não, mas é o cuidar, o educar, e aí você vem com toda a teoria, né, e o cuidar, ela fala, não, mas espera aí, eu este cuidar, não. E aí vinha a saúde e falava, mas tem que ficar todo mundo de luva, tem que ficar... E isso vai criando um clima, né, de distanciamento, vai criando um clima tenso. Então, é necessário fazer esse debate. Não é um debate fácil, mas se alguém estivesse procurando facilidade aqui, ninguém estava se candidatando a coisa nenhuma, porque é o lugar que você vai ter menos facilidade na vida, né? Então, encarar esse debate é encarar um momento em que nós temos essa construção para fazer, né? Qual é o atendimento que a gente vai dar para a criança pequena? É numa escola? A creche vai escolarizar as crianças? As pesquisas têm mostrado, né, que até berço a gente está colocando um atrás do outro como carteira. Quando você não precisa nem ter berço em creche, você pode trabalhar com colchão no chão de uma maneira muito mais lúdica, muito mais interessante. Então, isso tudo envolve o profissional que está lá. Não dá para ter medo do debate. Eu tive enfrentamento pesado com o sindicato, todo mundo que é secretário, todo mundo que estiver na gestão terá esse enfrentamento, mas é um enfrentamento que você não pode ir no pessoal. O sindicato existe para defender a corporação, o secretário não, mesmo se o secretário for professor, né? E esse é um embate que pode ser um embate muito transformador. Eu acho muito importante que a gente gaste muito tempo, né, nesse perfil, nesse plano de carreira, nas diversas possibilidades de atendimento que a gente pode ter, pensando na criança. Se o foco é a criança, e não, o foco é o professor, a carreira do professor, o foco é o orçamento, o foco é o vereador tal que quer tal coisa. Se a gente consegue focar assim, gente, tem uma criança de 1 ano e meio chamada Maria que está aqui, sem acesso à creche, com a mãe sem poder trabalhar, vamos focar. Tem uma secretária, quando eu era da Undime, que ela tirou foto de crianças e punha no porta-retrato em cima da mesa de reunião. E falava, olha, nós estamos trabalhando para elas. Elas são o foco do nosso trabalho. O pessoal entrava e falava, que lindo, são suas filhas. Ela falava, não, nem conheço. São todas moradoras e cidadãs e cidadãos dessa cidade. Nós estamos sendo pagos para trabalhar para elas. E aí você dá uma distensionada. Talvez o que seja, além da questão do recurso, né, o que seja o mais polêmico, que vai te dar mais trabalho, mas eu acho que é um trabalho bom. Quer dizer, é bom depois que passa. Assim, enquanto você está lá na fogueira, você fala, não é possível, o que eu vim fazer aqui? Eu uma vez cheguei em casa totalmente desesperada, eu era casado com um engenheiro, cabeça de engenheiro, e economista, então imagina, cabeça de planilha, mas um ser adorável, e eu reclamando, tem trabalho demais, nossa, como tem problema, onde que eu estava com a cabeça? Quando eu fui, Pilar, se não tivesse problema, eu não precisava de secretária, né? E você não tinha emprego. Então, ótimo que tem problema, você está lá para resolver. E aí eu comecei a usar isso com as diretoras de escola. Nossa, Pilar, tem problema demais aqui, por isso que tem diretora na escola, para resolver o problema. Eu agradecia, citava. Bom, a avaliação da rede física, eu coloquei isso aqui, mas esses programas... aqui mantém, tá? Eu não sei se o par vai continuar como está. Mas é muito importante, gente, e evita problemas graves. A questão da infraestrutura da creche, isso gera uma tomada solta, gera um acidente horroroso. É uma coisa que é uma bobagem que ninguém vê, que está atrás de uma mesa e que uma criança de 2 anos engatinha e acha. Imagina o que é uma escola que você tem torneira, você tem vaso sanitário, você tem tomada. Então, é muito importante que a gente faça um check-up mesmo
de todas as escolas, de toda a infraestrutura, e pensar que o MEC e o FNDE têm um programa que chama Plano de Ações Articuladas, que pode até mudar, mas a ideia está lá, que é para você negociar com o MEC as suas prioridades e conseguir recurso para esse tipo de reforma e de construção que são urgentes. Tá? E eu insisto, beleza é fundamental. Beleza para criança pequena para nós todos é importante. Para criança pequena é muito importante. Eu cansei de discutir com os secretários de outras áreas, aí, que frescura, a gente colocava a escola de educação infantil, ela era toda de cerâmica, porque custa mais caro, mas leva 20 anos para precisar trocar e de pintar, aquela coisa que todo mundo sabe. E sobravam os cacos da cerâmica, e a gente começou a fazer um painel na entrada, no morro, que se soltava muita pipa. A gente fez o painel, aquilo custava. Custava, mas custava. Você tinha que ter alguém que colocasse os cacos na parede, desenhasse, e tinha sempre um engenheiro com a cabeça de planilha. Pelo amor de Deus, é frescura. Né? É frescura, mas é bonito. É melhor do que ter uma parede branca, bege, feia, pichada, e a comunidade nunca pichou nenhum desses painéis. Quando a gente compra a louça e trabalha, quantas escolas fazem self-service para criança pequena? Aí você tem que ter uma louça mais bonita, e aí vai ter sempre alguém falando que é um absurdo, que isso custa caro, mas a qualidade custa caro. Então, é muito importante que a gente não perca nunca essa nossa referência, que as crianças precisam de lugares bonitos. E vai ter sempre algum chato também para falar, mas é bonita, é uma coisa tão relativa, que bobagem, secretária, vai pensar... Não, a beleza pode ser relativa, né? Mas a gente não pode esquecer que você não pode colocar as crianças em qualquer lugar. E ter uma referência que também, às vezes, é muito criticado, mas assim, você colocaria seu filho, seu neto, neste lugar? Se você tem dúvida, não coloque o filho dos outros, chama empatia. Né? E é fundamental que a gente exerça isso. Tem que ter articulação com o setor de obras e patrimônio. A maior dificuldade que nós tínhamos no Ministério da Educação é que no início do Pró-Infância a gente tinha recurso, mas os municípios não tinham terreno. O Rio e São Paulo passaram por isso, o Alexandre estava aqui, Belo Horizonte tinha um problema, você tem o terreno, mas você não tem a tal dominialidade do terreno, que é você provar que o terreno é público, e aí, se você financiar a construção num terreno que não se sabe se é público, pode aparecer o dono do terreno 2 anos depois e a confusão está armada. Então, é muito importante que você já esteja pronto, né? E saia identificando, olhe qual terreno pode ser desapropriado, para que você tenha essa parte de patrimônio muito organizada. Tem 2 programas que eu não sei em que pé que eles estão, mas esses programas, eles podem mudar de nome, mas eles estão lá. Um é o Brasil Carinhoso e o outro Pró-Infância, que são programas voltados para a criança pequena, seja a construção de prédios, que é o Pró-Infância, seja esse atendimento intersetorial a partir da Bolsa Família, que é o Brasil Carinhoso. Isso eu vou ter que andar rápido, porque o meu tempo acabou, mas a questão do projeto político-pedagógico, ele vem por último, mas ele definitivamente não é o menos importante. Educação infantil tem que ter projeto pedagógico. Não significa que tenha que ter aula de alfabetização, aula de leitura. Projeto pedagógico é a intencionalidade pedagógica daquilo que você faz naquele espaço. A rotina, a alimentação, a contação de histórias, o acesso ao playground, isso tudo estará no projeto político-pedagógico. As pessoas têm que ter tempo para escrever, para debater com as famílias, e a Paula vai falar sobre isso. Quanto mais as famílias estiverem envolvidas, melhor. E esse projeto político-pedagógico não pode ser qualquer coisa e não pode ser feito de qualquer maneira. Muitas pesquisas mostram que a educação infantil ruim
muitas vezes é pior do que não ter a educação infantil. E muita gente fala, ai que absurdo, qualquer educação infantil não é. É como dizer, qualquer casa é boa para a criança. Se ela estiver apanhando, sofrendo violência, etc., ela não é boa para a criança. E não é qualquer educação infantil. E aí eu passo o gancho para a Paula, a gente tem que envolver a comunidade, tem que envolver as famílias. Principalmente porque nós temos 40 milhões de brasileiros que não têm nem a 4ª série, e nós temos mais 10 milhões que nunca foram para a escola, e são eles os pais, mães e avós dos nossos alunos da educação infantil. Quanto mais acesso à formação, quanto mais informação, melhor para essa criança, que é o foco do nosso trabalho. Isso aqui eu só estou deixando, é o nosso Facebook, o nosso Twitter, e o Centro de Referência em Educação Integral, que é um espaço com toda a discussão de educação integral, onde a educação infantil tem entrado com muita força. É uma plataforma também com muitos institutos e fundações que fazem parte, para fazer esse debate de educação integral, que mais do que tempo é essa concepção de atendimento que a gente tem trabalhado. E aí eu passo para a Paula. Como é que usa esse aqui? Deixa eu apertar aqui e tá. Boa noite. Queria agradecer também ao Alexandre e à RAPS o convite, agradecer ao Eduardo, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal também, que é uma grande referência aí no setor das fundações para esse tema, acho que com grandes resultados já na política, na influência das políticas, né? Vou falar um pouquinho, o lugar que eu falo é o lugar da área social. Então, claro que todo o recorte que a gente tem é voltado para a questão da vulnerabilidade. Então, não estamos falando aqui de qualquer família, mas o nosso foco são as famílias mais vulneráveis, né? Queria colocar só um pouquinho aqui, um pouquinho da história do combate às desigualdades no país. Eu acho que a desigualdade social ainda é um imperativo ético da nossa sociedade. Somos uma sociedade muito desigual, mas ao longo aí dos 20, 30 anos, essa realidade foi se transformando. A gente teve, primeiramente, a universalização das políticas sociais, primeiramente saúde e educação, né, que ajudou muito a combater as desigualdades, também a questão previdenciária, né, que reconheceu aí as pessoas deficientes, as pessoas que trabalharam e não contribuíram e que puderam ter acesso à aposentadoria, e depois tivemos também o benefício de prestação continuada, que vem com a Lei Orgânica de Assistência Social, que oferece aí um salário mínimo para as famílias bem pobres, né? Que têm problemas de deficiência e não podem trabalhar. Depois da educação e da saúde, vem a assistência social, né? A última política que foi construída como sistema e universalizada, né, está nesse caminho de ser universalizada, e que olha bastante aqui, a gente tem o tripé, o que ela contempla, né? Ela tem a área da proteção social, que são todos os serviços voltados para as populações vulneráveis, e aí a gente está colocando as famílias que têm uma renda muito baixa, as famílias que são excluídas porque não têm acesso ao mercado de trabalho, enfim, uma série de situações que fazem com que elas necessitem da proteção social. O outro pilar da política de assistência social no país é a vigilância socioassistencial, então é o diagnóstico, os dados que ficam, vamos dizer, monitorando quais são as violações de direitos que acontecem e que precisam de uma ação do Estado. E também a defesa de direitos, que aí contempla toda, vamos dizer, a defesa daqueles direitos universais que todo cidadão tem que ter acesso.
Colocando aqui um pouquinho dos marcos legais da assistência social, a gente tem aí, antes de 1988, uma situação onde quem não trabalhava não tinha acesso a nenhum direito, né, social. Então, as pessoas que trabalhavam tinham direito à aposentadoria, ao sistema de saúde, seguro-desemprego, mas quem não trabalhava não tinha direito a nada. E, a partir da Constituição de 88, começa a haver políticas que são garantidas para todos, como eu falei, políticas universais, que contemplam de maneira homogênea, deveriam, né, não chegaram a todos ainda, mas contemplam de maneira homogênea a sociedade. Aqui eu falei um pouquinho também da Lei Orgânica de Assistência Social, que foi um marco, porque concedeu benefícios a pessoas que não tinham esses benefícios e não poderiam trabalhar. Eu coloquei aqui um pouco, em 2001, o Cadastro Único, porque foi um primeiro grande esforço nacional de olhar para as populações pobres e vulneráveis no nosso país e poder olhar o que elas precisavam, né? Um instrumento muito importante de planejamento. E aí estavam concentrados todos os programas de transferência de renda que naquele momento existiam, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, enfim, que foram todos condensados depois no Bolsa Família. E aí, em 2005, nasce o Sistema Único de Assistência Social, que é uma política bastante estruturada, com diversos aspectos, e que, vamos dizer, o último sistema social que se estrutura no país, mas ainda com muito desafio para se universalizar. Queria destacar aqui alguns princípios dessa política, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. O primeiro deles é a matricialidade familiar. Então, a política de assistência social tem como foco e centro da sua atenção a família. Então, ela não olha apenas as questões individuais da criança, do idoso, ou, enfim, do adulto, mas ela olha sempre o sistema familiar e como que ela pode intervir nesse sistema para poder promover socialmente essa família, um território, uma comunidade. Outro princípio que eu considero muito importante é o da territorialização. O que é isso? Um pouquinho a Pilar falou. Não, olha, a gente tem nos municípios, nos estados, nas cidades, regiões com características muito diferentes. Então, é importante que o prefeito, que os vereadores olhem essas regiões e essas características para que eles adequem suas políticas para cada território. Um território desenvolvido, com muitos serviços, com pessoas que têm uma renda mais alta, não é igual a um território onde todo mundo tem um emprego informal, a terra não é regularizada, enfim, são territórios que merecem uma atenção maior e são mais segregados, né? Então, o gestor ele tem que olhar para essas questões para poder planejar a sua intervenção. Então, olhar para o território, a gente tem dito aí lá na Fundação que o território importa. O território é muito importante, porque se você define uma política única que acontece, que deveria acontecer da mesma maneira em todos os lugares, mas os territórios são diferentes, você não vai ter o mesmo resultado dessas políticas, né? E aí, um terceiro princípio, que é um princípio bastante falado ultimamente, acho que ele é até intuitivo, mas ele é muito difícil de acontecer, que é a intersetorialidade. O sujeito ele não é só um sujeito que precisa da assistência social, ou da saúde, ou da educação, ele precisa de tudo isso. E o poder público, de maneira geral, ele funciona de maneira muito segmentada, muito isolada. E ele não se conversa, ele não planeja suas ações em conjunto. Então, a intersetorialidade aqui é um princípio, porque ela que vai fazer a efetividade da ação que você vai empreender, né? Se você tem uma questão social, ela não é apenas de renda, ela é de renda, de educação, de saúde. Então, essas questões elas têm que se conversar, ela tem que interagir, e isso parece óbvio, mas não é no dia a dia e não é no sistema como é planejado, né? Eu ouvi dizer uma vez uma palestra aí do Paz de Barros que, claro, os ministérios são setoriais, mas a entrega para a população devia ser pensada
não setorialmente, ela deveria ser pensada intersetorialmente. Quando a gente fala isso, não estou falando que não devia ter um Ministério da Educação, da Saúde, mas na hora que esse serviço chega para a população, ele deveria ser mais integrado. E não é, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham que buscar vários setores para poder ter atendido as suas necessidades. E quem não tem já muitos recursos para fazer essa busca, acaba bastante prejudicado. Então, é um princípio muito importante e muito complexo de acontecer no território. Aqui um pouquinho mostrando alguns exemplos, não era tão comum, mas você começa a ver já alguns estados, municípios pensando em projetos bastante estruturados para a família. Eu destaco aqui o Programa Estadual de São Paulo, que é o Família Paulista. Você vê lá tem diversas áreas integradas, pensando bastante na setorialidade, na intersetorialidade, habitação, saúde, trabalho e renda, educação, voltados para famílias vulneráveis. O Programa Família Paranaense, que tem ali um esquema bastante semelhante, e a estrutura do município de São Paulo, que já, vamos dizer, foca mais na rede de proteção, falando ali do CRAS, para quem não sabe, o Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta de entrada da política social, né, vamos dizer, a UBS do SUAS, e o CREAS, que é um nível de maior complexidade, de abrangência mais regional, para tratar de questões de violações de direitos assim mais graves, né? Violência doméstica, população de rua, dependência química, enfim. Ali você vê a estrutura dos serviços, né? Vou colocar aqui um pouquinho. Em termos de políticas públicas, que, vamos dizer, olham tanto a questão da vulnerabilidade social quanto da primeira infância, nós temos aqui, de 2011, o Plano Brasil Sem Miséria. É um plano nacional voltado para a extrema pobreza, né, que engloba programas de diversas áreas e políticas públicas e tenta romper o ciclo vicioso da exclusão social. Também ele é uma tentativa de organizar vários programas de diversos ministérios para atuar junto a essa população. Temos aqui o marco legal da primeira infância, que é o que a gente está tratando aqui, né, é importante destacar, foi aprovado esse ano. É um plano que ainda provavelmente não entrou em total execução, mas é um plano, é um marco muito importante, porque ele foca nesse tema que não tinha esse olhar tão estratégico do governo federal. O programa Criança Feliz, que agora foi lançado pelo Temer, não sei se ele já lançou oficialmente ou ainda vai lançar, mas que também é um programa que olha bastante para a primeira infância. Então, estou colocando aqui, não é um programa que eu conheço, mas que são políticas que a gente deve ficar atento, que estão nascendo agora e que devem entrar em ação em breve. Aqui o Família Paulista, de 2015, como eu falei, do governo estadual, e no governo municipal, o São Paulo Carinhoso. Então, vamos dizer que, desde que as creches passaram, como a Pilar falou, da assistência social para a área da educação, vários programas, aí, independente se eles são eficientes ou não, mas vários programas surgiram que abordam essa questão. Então, acho que é a questão que está na agenda do país e que todos estão bastante envolvidos, né? Falando um pouquinho aqui da Fundação Tid Setúbal, nós somos uma fundação familiar, né, de investimento social privado, e a gente atua na zona leste da capital de São Paulo. E a gente atua principalmente numa periferia de São Miguel, que é o Jardim La Pena, que tem, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade muito alta, e aonde a gente concentra, vamos dizer, os nossos projetos e as nossas ações.
Para além disso, a Fundação tem uma série de outras linhas de atuação, mas na oferta de serviço bastante focado, bem focado no Jardim La Pena. Aqui um pouquinho o diagnóstico que a gente usou, tanto no programa Ação Família, que foi um programa da Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Serra, a gente usou o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Esse é um índice muito bacana, até para gestores, porque ele é um índice que é feito pela Fundação SEAD e ele é usado para o Estado inteiro. Então, o Estado de São Paulo inteiro, qualquer prefeitura que quiser usar esse indicador para planejar suas ações, ele está disponível. E ele categoriza ali o território, como a gente estava falando, em áreas mais vulneráveis e menos vulneráveis, né? As áreas vermelhas são as áreas mais vulneráveis. E ele caracteriza essas famílias vulneráveis a partir da renda, da escolaridade e da questão da empregabilidade. Então, são vários elementos que compõem esse indicador e a gente pode aí saber aonde que existe maior concentração dessas famílias num determinado território. E eu diria que é muito importante você olhar para isso, porque, via de regra, os equipamentos eles se concentram nas áreas mais ricas dos municípios ou dos territórios. E as áreas vermelhas ou mais vulneráveis, elas têm menos equipamentos. Então, a expansão, por exemplo, de serviços, ela tem que é muito importante olhar um indicador como esse, porque você tem que levar os serviços onde eles não existem, né? Então, essas áreas geralmente concentram muitos problemas e elas geralmente têm poucos serviços. Geralmente elas têm escolas, né, que é a rede mais ampla do país, mas posto de saúde não tem, creche não tem, enfim, acesso a transporte não tem, enfim, são áreas muito segregadas e que acabam gerando uma sensação até de insegurança para os munícipes, né? Aqui um pouquinho do esquema do trabalho com famílias da Fundação Tite Setúbal. Então, a gente se concentrou numa área vulnerável, onde a gente encontra um número grande de famílias vulneráveis, e ali a gente propõe um trabalho que vai em duas direções, né? Uma é o fortalecimento do capital humano dessas famílias, e a outra é o fortalecimento do capital social. O que eu quero dizer com isso, né? Você trabalhar olhando a família, a sua comunidade, o seu território, os seus jovens e crianças e a escola. Aqui eu coloquei só a escola, mas você poderia ter ali escola, posto de saúde, enfim, organizações sociais. Mas a importância de você tentar juntar um grupo de famílias, tentar fazer com que elas se reúnam regularmente, conversem sobre as suas questões em torno da educação dos filhos, dos problemas do bairro, das questões, vamos dizer, com a educação mais diretamente. Então, a importância de você conectar aquelas pessoas à sua realidade. Então, esse é um trabalho que você não pode fazer isolado, ou, às vezes, num território onde você reúne famílias de diversos lugares. É importante ter essa identidade com o território. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fala, né? Olha, a família tem que fazer determinadas ações na área da saúde, a família tem que fazer determinadas questões na área da educação, mas ela vai tentar fazer isso na área da saúde, não tem o posto de saúde, né? Então, é importante que a família se una a outras famílias para que ela consiga atrair para aquele território um desenvolvimento. Essa força da comunidade ela é muito importante nesses territórios que eu estou dizendo, esses territórios vulneráveis. Não adianta você chegar lá e falar, faça isso, faça aquilo. Bom, eu faço o pré-natal. Tá, mas aonde?
né? Então, é muito importante que a família se fortaleça, que ela entenda, ela se informe, se informe dos seus direitos, do que como ela tem que agir, né? Esse é um processo educativo, mas é muito importante que ela se una a outros atores desse território para que ela consiga melhorar ainda mais as condições da onde ela vive. Então, é um trabalho de mão dupla aí, né? Colocar aqui um pouquinho do modelo metodológico do programa. Então, o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida e contribuir para o fortalecimento social dos moradores, aqui no caso de São Miguel Paulista, mais especificamente, né? A gente espera, com isso, um fortalecimento psicossocial das famílias, né? Oferta de atendimento às famílias em diversas áreas, né? E o fomento a uma rede de proteção com programas e projetos e serviços integrados. Então, esses resultados eles acontecem através de diversas estratégias. A primeira que eu coloquei é essa reunião de famílias. Geralmente, quem vai na reunião são as mães, né? Sempre as mães e avós. A gente tem muito avó responsável pela família, né? E elas se reúnem numa estratégia que a gente chama de reunião socioeducativa. Essa reunião socioeducativa é uma reunião conduzida por um psicólogo ou por um assistente social, e ela vai na direção do fortalecimento do capital humano, ou seja, é junto com essas famílias, nessas discussões, que a gente vai formando um pouco competências dessas famílias, né? Essas famílias trazem muitas questões. Olha, como é que eu faço? Meu filho não sabe ler. Como é que eu posso ajudar ele a aprender a ler? Olha, meu marido está... Então, assim, são uma série de questões que essas famílias trazem e que a gente vai tentando, na medida do possível, informar e formar elas sobre essas questões, né? As questões que mais aparecem têm muito a ver com a questão do desenvolvimento infantil, né? Do 0 a 6 aparecem muitas questões dessas mulheres. Aparece também bastante questão em relação à busca de emprego, geração de renda, que também é uma área importante para a formação. Mas nós temos uma metodologia com a reunião socioeducativa que não é apenas, vamos dizer, transmitir conhecimento. Por isso que ela é feita por um psicólogo ou um assistente social. É transmitir um conhecimento, mas é aquele conhecimento que vem mediado por afetos, né? Olha, não necessariamente porque a gente tem condições, a gente faz todos os exames de saúde. Quem aqui não está atrasado com o exame A, B ou C? Então, não é apenas a informação que faz você fazer determinada coisa. É uma questão também do seu estado de espírito, é uma questão que muitas mulheres, por exemplo, na questão do pré-natal, têm medo do exame ginecológico. Então, trazer nessa reunião, você traz tanto os medos como as informações. Então, a partir dessa dupla, que a gente chama de um trabalho psicossocial, a gente vai conseguindo com que haja movimento na família, né? Movimento em direção daquelas coisas que elas precisam para se desenvolver. Então, é um eixo muito importante do nosso trabalho, a reunião socioeducativa. O outro eixo que a gente considera também muito importante, que eu falei aqui um pouquinho, é a articulação da rede de proteção social. É um trabalho mais abrangente, comunitário, porque, a partir do reconhecimento que você tem que fazer um pré-natal, que você tem que botar o seu filho na creche, que você tem que fazer uma série de coisas para a sua família se desenvolver, você vai em busca dessas ofertas. E, às vezes, elas não existem. Então, você também tem que ir para um passo além, que onde estão essas ofertas? Quem é o posto de saúde? Quem é o PSF? Como que ele pode chegar aqui no meu território? Então, são ações que vão para além do trabalho individual de cada família. É uma força mais coletiva. E essa rede de proteção é uma rede que, às vezes, existe, às vezes não existe, mas é uma rede que não é articulada.
Ou seja, mesmo quando você está na escola e precisa de um atendimento de saúde, a escola ela não conversa com esse posto de saúde. Então, você fazer essa articulação é muito importante. Então, além da oferta da reunião socioeducativa, nós fazemos a articulação da rede de proteção social para que a gente consiga um atendimento um pouquinho mais intersetorial, como eu estava dizendo, né? Então, aí são as estratégias de atuação do programa. Aqui um pouquinho, não vou passar por tudo, mas dos indicadores que a gente olha, eu acho que o foco aqui da nossa conversa é a primeira infância. Então, ali no primeiro indicador de saúde, a gente olha a questão do aleitamento materno, a questão das gestantes, controle pré-natal, né? Se as crianças com menos de 1 ano estão com acompanhamento mensal na UBS, vacinação, para mulher, exame de mama já passou, né? Mas na área da saúde, para crianças menores de 2 anos, esses são os indicadores que a gente olha bastante. Além disso, além da área de saúde, a gente olha muito para a questão da educação, né? Que compõe também aí questões de trabalho e renda, habitabilidade e solidariedade vicinal. Na questão da habitabilidade, acho que pode parecer que não, mas é muito importante a organização do domicílio, né? Às vezes esses domicílios são bastante insalubres, não tem janela, não tem, enfim, não tem uma condição de cômodos bem distribuídos, enfim, são questões que a gente acaba olhando para poder melhorar em alguns aspectos a dinâmica familiar. Então, é uma coisa bastante importante. E a solidariedade vicinal, que é essa tentativa de fazer com que as famílias saiam do seu isolamento, que elas criem mais redes de relações, mais redes de colaboração, porque isso ajuda a sair da vulnerabilidade também. Aqui um pouquinho, nós começamos bem recentemente a fazer um trabalho com 2 creches que tem perto da onde a gente trabalha, lá no Jardim La Pena, até uma creche que o Alexandre acompanhou bastante a implantação, né? Enfim, a gente começou a fazer um trabalho voltado para os profissionais dessa creche, porque eles demandavam muito da gente o trabalho com família. Eu acho que vinha muito uma fala dos profissionais da creche falando, olha, com as crianças acho que não tem tanto problema, mas como é que a gente lida com as famílias? Como é que a gente torna as famílias parceiras dos cuidados? Como é que a gente ajuda elas a se desenvolverem? Então, veio muito da creche uma demanda para o trabalho com as famílias. Então, a gente fez aqui um levantamento das demandas formativas dessas creches, né? E elas trouxeram que elas precisavam muito desenvolver competências em conjunto com essas famílias para poder ter um relacionamento melhor. A gente viu que eles demandaram, né? A demanda deles vinha muito na questão da alimentação, do brincar, da relação da escola com a comunidade, comportamento, o uso de drogas também era uma questão muito forte por parte dos educadores, como lidar com isso, primeiros socorros, questões da linguagem, higienização e prevenção de doenças. E também o uso de medicamentos, que é uma coisa, às vezes, que gera muito conflito, se a criança tem que tomar uma medicação, quem dá essa medicação, enfim, tem bastante questão em torno disso. E, a partir daí, começamos a desenvolver algumas reuniões socioeducativas com as famílias dessas creches e também começamos a fazer um processo formativo com esses educadores. Aqui, só voltando um pouquinho, quais eram essas demandas, principalmente, né? Para o trabalho com famílias, os educadores pediram muito formação na questão do planejamento familiar,
fortalecimento das famílias, o compromisso e envolvimento, né? Trabalhar as questões de higiene junto com as famílias, orientação para a dependência química e projetos sociais e de geração de renda. Para o trabalho com as crianças, né, os educadores pediram muito estratégias para a inclusão de crianças especiais. É um saber que não é muito disseminado, como fazer essa inclusão, né? Fortalecer o repertório pedagógico para o desenvolvimento de atividades lúdicas, incluir interdisciplinaridade no currículo pedagógico, a formação para a equipe da cozinha, voltada à diversificação da alimentação, como reduzir a intolerância na creche, esse aí já não... Como lidar com questões comportamentais, primeiros socorros e serviços voluntários. Então, o que a gente viu é que os profissionais da creche, ele quer muito atender essa família, mas ele não sabe muito bem como fazer isso e ele precisa muito dessa formação, né? Aqui um pouquinho falar a importância da família na primeira infância, a família que promove a experiência adequada para o desenvolvimento do cérebro, por meio das práticas parentais. Eu acho que essa é a questão mais importante, né, do desenvolvimento das famílias. E a importância que eu destacaria também, a importância do lúdico e do brincar, que às vezes é muito esquecido, né, principalmente no trabalho da creche, como a gente tem visto, porque são muitas demandas e às vezes essa questão mais simbólica fica relegada a um segundo plano, mas ela é de vital importância. Aqui um pouquinho do trabalho com a rede de proteção, não vou detalhar tudo, mas articular os serviços, as forças do território é muito importante e vai na direção de algo que também não precisa, às vezes, de tanto recurso financeiro, né? Os serviços que existem, eles podem se articular e aumentar a sua eficiência, mesmo que não sejam muito investidos. Então, o que eu queria deixar era isso. Obrigada. Bom, queria agradecer a Pilar e a Paula. Eu acho que tem alguns aprendizados aí e muitos pontos de conexão entre o que as duas colocaram, né? Primeiro, e acho que o fundamental, é olhar para o território, quando você vai desenhar a política. Seja olhar para o território ao decidir quais investimentos você vai fazer na educação infantil, aonde construir, como planejar a transição da etapa da creche para a pré-escola e daí para a educação, para o ensino fundamental. Então, você olhar para os dados do território e verificar, e a partir daí definir os teus investimentos. A segunda questão que aparece, que também é muito importante, e é talvez o diabinho que mora nos detalhes lá no nosso escritor conterrâneo da Pilar, que é a questão da intersetorialidade. A gente há muitos anos fala da importância de construir políticas intersetoriais e o Estado brasileiro, nós que fomos gestores, e, enfim, ainda estamos engatinhando. A gente tem processos, desenhos, a gente tem muitas vezes uma articulação entre alguns programas, mas não é uma política que olha para o cidadão na primeira infância ou em outras faixas etárias como alguém que não é divisível, né? Entre o seu pedaço educação, o seu pedaço saúde, o seu pedaço proteção social. Então, para todos aqueles que vão ser candidatos, seja a vereador, seja a prefeito, talvez o grande desafio e talvez a maior inovação que possa se construir nas suas cidades é efetivamente liderar políticas intersetoriais. Esse é um papel do prefeito, do gabinete do prefeito, dos seus secretários, mas fundamentalmente das lideranças. Acho que isso vai conseguir fazer com que a gente mude essa cultura. Nós que fomos da educação, né, Pilar, as pessoas olhavam para a gente, quando éramos gestores, com muita vontade de fazer parcerias, desde que a gente pagasse, né? Então, acho que tem uma questão a se fazer aí. Só a liderança, a principal liderança, ou alguém a que ele delegue, pode trabalhar isso.
A outra questão, e acho que o nosso ponto importante aqui, é o papel das famílias. Nós não vamos ter, como bem a Pilar disse, todas as crianças em creche num período... Se o Brasil conseguir cumprir a meta do Plano Nacional de Educação de 50% das crianças na etapa creche até 2024, vai ser uma vitória e tanto. A gente tem que brigar para sempre conseguir trabalhar para ir além. Mas esta meta já era do primeiro plano, de 2000 a 2010, o país não conseguiu, e agora tem um esforço adicional aí. A gente precisa, portanto, ter políticas de fortalecimento das famílias, de trabalho com a comunidade para proteção efetiva dessas crianças. Então, acho que são essas as questões que estão colocadas, assim, além do mapa que as duas puderam nos dar, e foi uma oportunidade grande. Essas apresentações vão estar disponíveis, de como estabelecer essas políticas, para onde olhar, né? Mais no detalhe, a Pilar colocou a questão da legislação, projeto pedagógico, enfim, que todas essas coisas estão articuladas, né? E isso, para todos nós, para todos aqueles que vão ser candidatos, acho que é um ponto de partida importante para a montagem da sua proposta de campanha, sua proposta de governo. O mesmo vale para o que a Paula colocou. Então, dito isso, eu queria deixar primeiro uma pergunta para as duas, antes de começar com as perguntas aqui da plateia, e as três estão encaminhadas aqui pelo pessoal da internet, que é, afinal, por que será que essa maldita ou bendita intersetorialidade ela não chega, já que a gente defende há tanto tempo, e como a gente pode vencer essas resistências? Para as duas que tiveram na máquina pública, as duas tiveram no nível federal e no nível municipal, então assim, tem um olhar bastante especial sobre isso. Com quem que eu começo? Com a Pilar ou com a... Posso começar? Olha, assim, eu vejo que o que não tem, eu acho que tem... a intersetorialidade, ela acontece, né? Mas ela ainda não virou algo orgânico. Você não tem na agenda de trabalho das pessoas reuniões intersetoriais. O funcionário público, ele está lá para dar aula. Então, ele vai lá e dá aula. Não está no script dele que ele tem que dar aula, e aquele aluno que tem uma questão XYZ, ele tem que fazer reuniões com outro setor. Então, isso não entrou ainda de maneira orgânica na descrição da função do serviço público, né? Eu acho que isso ainda vem como uma diretriz, mas que ela não está estruturada no dia a dia, né? Então, o que acontece? Existem ações intersetoriais espontâneas daquele professor, daquele diretor ou daquele diretor de saúde que vê que isso é importante, ele vai lá e faz, ele busca, ele fala, puxa, se eu não consigo falar com aquele professor e com aquela família, ele não vai se desenvolver. Ele é uma coisa espontânea e que não é orgânica, né? Então, eu acho que não é uma questão de mentalidade. Eu acho que a mentalidade ela existe, as pessoas entendem que elas deveriam trocar mais com outros setores, mas isso não está estimulado ali no dia a dia deles. E eu lembro agora que a gente foi eu e a Pilar tivemos uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, porque o Plano Municipal de Educação, hoje, ele prevê ações também intersetoriais. Todas as políticas estão prevendo a tal da intersetorialidade. E aí tinha uma discussão que uns falavam, não, isso tem que partir do prefeito, tem que ter um gabinete ali, tem que instaurar uma comissão intersetorial, tem que estar na mão do prefeito, na Casa Civil, enfim, aquela coisa mais de liderança política, né? E aí tinha algumas outras pessoas, não, mas isso já acontece muito no território, o gestor tem que valorizar o que já tem ali e dar mais força para isso e tal. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, como ainda é um desafio, tem que ter, sim, uma sinalização da gestão, ou do prefeito, governador, presidente, enfim, de um comitê intersetorial, e tem que também ter um olhar para aquelas experiências municipais que já acontecem e que são exemplares, né? Eu acho que as duas coisas ajudam. Então, acho que é basicamente.
Eu costumava brincar que intersetorialidade é difícil de falar e praticamente impossível de fazer, né? Porque você acabar de falar intersetorialidade, o cara fala, na minha área, não. Mas, na verdade, nós temos uma formação, se você perceber a sua formação escolar, ela é muito compartimentada. Você tem 50 minutos de aula, a interdisciplinaridade na escola também é um grande desafio. Quando você vai para a universidade, você também tem todo o ensino compartimentado. Então, é muito difícil quebrar isso. Por outro lado, isso que o Alexandre falou é muito forte. A educação e a saúde têm um orçamento muito alto. Então, quando outros setores chegam para trabalhar, é tudo um casamento por interesse. Não tem amor nenhum, tem um interesse danado no nosso orçamento. Mas tem algumas coisas que a legislação proíbe que a educação pague. Um exemplo, quando nós fizemos a escola integrada em BH, para as crianças terem aula, outras aulas no parque, que ficava a 2 quadras da escola, tinha que pintar uma faixa de pedestres nas 2 ruas que eles atravessariam. Simplíssimo. Foram 3 meses. Porque a CET de lá, aqui é CET, não é? Lá chama BH Trans, falou, não, mas nós não temos orçamento para pintar essas 2 faixas. Então, a diretora da escola me ligou, falou, a gente paga. Não, a gente não paga porque a gente não pode pagar. É proibido. Não, mas não é possível que eu não possa pagar 2 faixas. Não, não pode pagar. Não, mas eu faço, ninguém fica sabendo. Eu falei, é isso que você quer? Não, vamos fazer diferente. Aí, não, te desloca daqui para pintar 2 faixas de pedestre. Quando você planeja juntos, aí sim é possível. Então, a gente começa a aprender, primeiro, que o projeto nos une. Então, você tem um projeto de escola integrada e a discussão do gabinete do prefeito é porque o prefeito convocar os secretários é diferente de uma secretária convocar os outros. Por que o secretário de Educação está me convocando? O prefeito convoca. Então, quando a gente começou a fazer a discussão e o planejamento destas políticas, da limpeza do parque, da pintura da faixa, a partir de um projeto de escola integrada, a gente avançou um pouco. Mas a minha experiência em Belo Horizonte, a minha experiência em Brasília, são muito parecidas. Né? Do outro lado da esplanada está o Ministério do Desenvolvimento Social, e às vezes, pelo jornal de manhã, eu falo, eles estão fazendo esse projeto. Aí se descobre um projeto muito legal que está sendo feito, que você pode ir lá fazer junto. Mas o que eu acho que a gente tem que mudar quando pensar um projeto, você já pensar de maneira intersetorial e multidisciplinar. Mas é um aprendizado duríssimo. Que até o próprio exemplo que você deu durante a sua apresentação dos conjuntos habitacionais ou das ocupações que acabam ocorrendo nas cidades, enfim, que acabam impactando, porque o poder público tem que correr atrás, às vezes, de questões que ele mesmo coloca na cidade. Né? Bom, queria saber se tem alguém aqui que gostaria de encaminhar, se pudesse só se identificar e falar no microfone, porque está sendo gravado, tá bom? Legal. Meu nome é Daniel. A minha pergunta é, assim, eu fico pensando como criar incentivos para os prefeitos trabalharem mais na primeira infância, né? E quando sei lá, eu tento me colocar no lugar de um prefeito, eu vejo que, poxa, as 2 etapas do ensino fundamental tem um IDEB que eu posso mostrar algum resultado, né? Como que eu posso fazer isso para a educação infantil? Assim, né? A gente tem meta da PNE, que é uma meta de abrangência, de acesso, né? Mas como que eu vou tentar mostrar que eu faço um trabalho de qualidade, assim, né? Até porque eu não consigo nem imaginar como medir qualidade para a educação infantil, né? Sei lá, número de educadores por aluno, mas às vezes mesmo tendo um número bom de educadores por aluno, o educador ele não se engaja com a experiência de aprendizado da criança, então acaba que tem gente, mas a criança está ali sem receber estímulos e tal. E também uma outra pergunta que é voltada mais para a relação da família. Quais são os modelos ou projetos interessantes que vocês já viram de parenting school, né? De
sei lá, criar escolas para ensinarem os pais a serem pais, assim, né? A estimular as crianças, etc. Fala um pouco da primeira parte da questão da educação infantil, como convencer os prefeitos e como medir a qualidade, né? E chegaram a desenvolver os indicadores, inclusive, lá no MEC. Né? Tem prêmios, tem o prêmio Prefeito Amigo da Criança, tem muito reconhecimento de boas políticas públicas. Tem indicadores, nós desenvolvemos no Ministério, e é um projeto que foi desenvolvido com muitos setores diferentes da sociedade, que chama... esqueci como é que chamava? Avaliação INDIC? Não é INDIC? Gente, eu esqueci, mas é porque eu estou velhinha, mas chama Índice de Desenvolvimento de Qualidade da Educação Infantil. Então, existem indicadores. A Fundação Carlos Chagas trabalhou muito com o Ministério da Educação, avaliando a oferta, principalmente de 0 a 3. Os resultados não foram bons nem animadores, mas serviram para balizar políticas. Então, o que eu acho que tem que estimular o prefeito, primeiro, é uma questão de direito. Então, direito é direito. Direito não se discute. Né? É direito da família, é direito da criança. Então, esse é um grande estímulo. E o outro é ele ter um sistema mais, e aí, bem multidisciplinar e intersetorial, um sistema de avaliação dos serviços públicos, que já existem instrumentos, e muitos, né, Eduardo, para que a gente saiba da qualidade. Tem os macro resultados, diminuição da mortalidade infantil, e tem os resultados, tem pesquisas, o Prêmio Nobel, o James Heckman fez uma pesquisa que é importante para a gente até hoje, mostrando como é absolutamente determinante o cuidado na primeira infância para o desenvolvimento desse cidadão ou cidadã para o resto da vida. Então, tem que ter um compromisso, tem que ser um compromisso genuíno, porque aquele compromisso de palanque, ele facilmente vai embora, né, e as pessoas percebem, porque você sabe daquele prefeito que brilha o olho, que está lá envolvido, que conhece os projetos, mas eu acho que a gente não pode esquecer que é direito e é constitucional, é passível de prisão, caso ele não cumpra. Eu acho que esse é o maior estímulo. É bom, né? Olha, não conheço assim programas de formação de pais, mas o que a gente tenta fazer aqui, porque o trabalho com famílias da Fundação, ele é um trabalho de fortalecimento da família como um todo, né? Então a gente entende que a família estando fortalecida, e aí a gente pode até entrar em questões até um pouco afetivas, porque a intervenção que a gente faz, ela conta com um psicólogo, né? Então você tratar das questões afetivas e também desconstruindo mitos, né? Quer dizer, muitas vezes os pais acham que a criança é pequena e não está entendendo nada. Não, ela já entende, ela já aprende desde pequenininha, desde bebê. Enfim, a importância do afeto, né? O que isso constrói. Então a gente vai fortalecendo as capacidades da mãe, principalmente, para que ela possa cuidar melhor dos seus filhos, mas não uma receita, né? Olha, é assim e não assado. Isso é muito complicado. Eu acho que são questões mais de cunho geral e muito voltado para a questão de um relacionamento afetivo, da fala, do diálogo, da importância de não ser uma comunicação violenta, né? Que isso a gente, nas famílias que a gente trabalha, isso aparece muito. Mas não conheço nenhum projeto de formação exclusiva como ser um bom pai ou uma boa mãe. Isso não, talvez o Eduardo conheça algum, não sei. Acho que tem alguns bons exemplos no Brasil que eles ainda não estão sistematizados, avaliados,
e ainda não foram para uma escala, vamos dizer, nível nacional. Então, ele não é um programa de formação de pais, mas é um programa bem recente, tem 2 anos, 3 anos, esse ano a gente está fazendo 4, porque vai ter eleição, mas a Tereza Surita, lá em Boa Vista, ela criou um programa chamado Família que Acolhe, e que é muito bacana. Ela criou um centro onde a saúde, o desenvolvimento social e a educação trabalham juntos, recebendo as gestantes e recebendo as mães de crianças pequenas e os pais, né? E ali tem todo um trabalho conversando com essa gestante das 3 áreas, e depois, quando a criança nasce, também. E ela tem todo um estímulo, né? A gestante, se ela participar de toda a formação, entre aspas, ela no final ela vai receber um berço, um kit para essa criança, que às vezes nunca sonhou em ter um berço na vida, porque são famílias muito vulneráveis. E depois, se a mãe com a criança, né, principalmente, é importante o pai também, continuar nesse programa, ela tem vaga garantida em creche, por enquanto ela está tendo a partir dos 2 anos. E ela quer começar a trazer isso para baixo. E agora ela está começando também a descentralizar esse programa, que ele está num centro lá da prefeitura, está indo para os CRAS. E os CRAS vão fazer o atendimento nas regiões, porque às vezes uma mãe com a criança, a gestante, tinha que se locomover até aquele centro. Agora, como ela tem vários CRAS espalhados pela cidade, ela vai levar isso para os CRAS. E aí, avaliação, né? A avaliação é um grande dilema, né? A Pilar sabe bem. E a Fundação Maria Cecília, e a gente está conversando com o BID, com outras instituições, a gente está querendo realmente trazer essa conversa, né? E quando a gente fala de avaliação da educação infantil, não é avaliar a criança. A criança é muito pequenininha, a gente não pode, né? Agora, como é que você avalia o que o professor tem desenhado para trabalhar aquela criança? Porque isso já foi muito estudado no mundo inteiro, né? Entre essas fases do desenvolvimento da criança. Então, como é que o professor está fazendo esse trabalho com a criança na sala de aula? Aí você consegue medir, isso está tendo impacto. Quando você fala impacto, não é em uma criança, você fala no grupo de crianças. E aí você não precisa marcar nenhuma criança. E aí que você começa a ajudar os professores, os coordenadores, a melhorar esse trabalho, né? E como a Pilar comentou, a Fundação Carlos Chagas tem um trabalho também muito importante que eles já fizeram, de avaliação de ambiente, né? Que o ambiente ele é muito importante. Os resultados não foram nada bons, mas foi uma primeira avaliação que a Carlos Chagas fez em 2010. Então agora é um desafio. O Brasil, na nossa opinião e de algumas outras instituições, é um desafio. O Brasil tem sim que ter dados para saber em que nível a gente está, como é que a gente está trabalhando com essas crianças, como é que está a formação desses cuidadores / professores, e como a gente pode melhorar isso. Porque, como a Pilar bem falou, as pesquisas mostram uma creche de baixa qualidade, ela pode ser prejudicial para a criança. Obrigado. Eduardo respondendo para Eduardo. O Eduardo que acabou de responder é o Eduardo Queiroz, que é o diretor-presidente da Fundação Maria Cecília e que é nossa parceira neste evento e nos eventos que nós já tivemos e teremos sobre a questão da primeira infância. Eles estão trazendo para a rede RAPS o conhecimento deles para que a gente possa levar para as nossas lideranças e elas possam transformar nas suas cidades. Obrigado, viu, Eduardo? E antes de passar para a próxima... por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Alex, eu sou morador do Capão Redondo e lá eu coordeno um projeto chamado Instituto Projeto Sonhar. E nós trabalhamos no atendimento domiciliar com as famílias e fazemos esse acolhimento. E também para o Eduardo, não é uma escola, mas lá... Daniel, desculpa. Daniel Eduardo para Eduardo. Vizinho meio de canto, assim, né? Quando eu falei Eduardo para Eduardo. Mas é que eu pensei que era Eduardo. O Eduardo assim. Daniel. Desculpa. Lá nós trabalhamos com a maternagem e a paternagem substitutiva. Então nós fazemos um trabalho, né, com essas famílias lá na região do Capão Redondo e do Jardim Ângela. E aí minha questão, né, no caso relacionada a essa questão da educação, a gente sabe que é muito complicado trabalhar essas questões intersetoriais, porque lá um dos trabalhos que nós fazemos é trabalhar com a rede. A gente sabe que quando é difícil, né, você ir na escola, conversar, e o professor vira para falar sobre um assunto familiar com o professor de uma criança, ele fala assim, eu não sou pago para isso, eu sou pago para dar aula.
E eu escutar isso, assim, isso machuca bastante. E como que vocês veem, né, essa questão desse pepino, que é muito grande para ser descascado, dessa discussão entre secretarias e entre áreas, né, governamentais, e isso é bem complicado. E como que vocês veem isso dentro de uma escola onde o professor de física não conversa com o de matemática, o de geografia não conversa com o de história, né, para poder fazer todo esse trabalho? Então, olhando um pouco mais para o micro, né, dentro da escola. E uma outra pergunta porque assim, lá na região, né, onde eu moro, a maioria das SEIs, né, e EMEIs, elas são OS, né, são administradas por organizações sociais. E é um bom trabalho que é feito, todo o material de qualidade, o prédio muito bom, o trabalho que é feito é fantástico. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela frequenta uma dessas creches, e eu vejo, né, que isso está sendo muito importante para o crescimento dela. Só que, quando ela completar 6 anos, ela entra para o ensino fundamental, que aí já deixa de ser OS, e aí vira ou do governo estadual ou do governo municipal. Só que a gente sabe que o que tem na sala de aula, né, nessa creche, nessa SEI, são materiais bem diferenciados, né, assim, de coisas de primeiro mundo que ser elogiado. E aí, como que fica, como que vocês olham, né, na avaliação de vocês, se é prejudicial ao crescimento, ao desenvolvimento dessa criança, né? E se isso gera algum conflito depois com ela, que ela tem num lugar onde ela tem tudo, qualidade, brinquedos, didáticos, tudo, só que quando ela entra na escola, do ensino fundamental, chega lá e se depara que às vezes nem professor tem para dar aula, né? Como é que vocês avaliam isso? Obrigado. Passar para a Paula aqui. Só tem uma outra experiência que infelizmente não continuou, mas foi desenvolvida pela Cláudia Costin, no Rio de Janeiro, quando foi secretária, que era uma escola de paz, tinha esse nome, mas vale a pena talvez pesquisar, porque a Cláudia fez muitas coisas boas lá no Rio e essa é uma delas, tá bom? Você falou o problema que também eu vivo lá na Zona Leste. É uma tentativa a intersetorialidade. Você tem que ir atrás dela. Como hoje eu estou falando do lugar de uma fundação privada, ou como se pensar até de uma organização social, nós não somos o poder público. Mas a gente vê que isso não acontece no poder público. Então, a gente tenta estimular isso. Nós promovemos reuniões, a gente faz a visita domiciliar, mas é um desafio imenso. A intersetorialidade, como ela falou, até a própria interdisciplinaridade é desafio, né? Como você falou, o professor de matemática que não fala com o de português, ou enfim. Ou até você planejar atividades de esporte para falar de física. Quer dizer, essas coisas parecem simples, mas no dia a dia as pessoas... ele é formado em educação física ou formado em português. Não se mistura. Então, ainda é uma questão cultural a ser vencida. O que eu vejo que é importante, como a gente falou, é ter uma sinalização. A gente aqui está falando com também pessoas que querem ser gestores públicos, é uma sinalização dos executivos de que isso é importante e um estímulo para que isso aconteça na ponta, mas hoje não é natural. E até acho que algumas organizações deveriam promover esses encontros, para além de fazer o atendimento, uma oficina de esporte, ou fazer uma oficina de literatura, fazer oficina de integração do posto de saúde com a escola, né? Eu acho que essa é uma linha de atuação para quem está ali na ponta. A questão da qualidade que você falou da OS e depois cai na rede pública direta, tem uma queda de qualidade, acho que é uma questão também muito importante para se olhar. Eu acho que a gente tem que tentar nivelar a mesma qualidade para toda a rede, né? A gente sabe que isso também é um desafio muito grande, até remete a uma questão primeira que a Pilar falou, que é orçamento, né? Então, acho que olhar bastante o orçamento, se esse orçamento está indo para as regiões, não investir o orçamento onde já tem investimento, ir para onde não tem investimento, então distribuir melhor
os investimentos é muito importante, porque as redes são absolutamente desiguais mesmo. Uma escola aqui no centro de São Paulo é diferente de uma escola da periferia. Esse é um ponto real, né, de mudança que a gente tem que ter. O nível de oferta nas regiões mais ricas e nas regiões mais pobres é absolutamente desigual. Então, é ainda algo que tem que ser muito pautado, é uma briga, vamos dizer assim, é uma luta, conseguir isso. Mas, de fato, esse cenário ele não vai mudar se não houver uma pressão em cima dos governantes para que isso mude, a pressão das famílias. Acho que, por muito tempo também, eu não sou da área da educação, mas a gente sabe que a demanda por educação ela é muito baixa, né? O nível de exigência das famílias em relação à educação, principalmente na área pública, ela é muito baixa. Então, à medida que vai aumentando essa exigência em cima da escola, essa exigência em cima dos serviços da própria população, é aí que vai melhorar. Naturalmente, acho que não acontece muito. Muito obrigado pela sua... Eu só vou descumprir a minha função aqui para falar um pouco sobre o que você comentou sobre as redes, né? São Paulo tem uma realidade bastante complexa, porque é um dos lugares do Brasil onde o ensino fundamental é dividido quase pela metade entre o Estado e o município. O Estado, a rede estadual, tem 55% da rede, o município 45%. E a gente tem ainda a educação infantil dividida entre organizações da sociedade civil conveniadas com a prefeitura e unidades diretas. Acho que o grande desafio é um desafio de entender que a criança é uma só, onde quer que ela esteja, se é numa entidade conveniada, ou se é numa unidade da rede direta, e depois se é no Estado ou no município, haver uma integração não só do projeto mais geral, quer dizer, ter um currículo mais ou menos básico, né, não todo, porque acho que cada escola tem o seu... O currículo é feito na escola, né? Mas também uma forma de trabalhar. A gente ainda tem muitas diferenças, desde materiais que são entregues para as famílias, desde o material escolar, uniforme tem numa rede, não tem na outra, enfim. Acho que tudo isso, o Estado e o município estão devendo assim, uma conversa para tentar integrar essas questões. Remete um pouco ao começo da nossa conversa aqui, de que a criança é uma responsabilidade nossa, né? Ela não é estadual, nem municipal, ela não é conveniada, nem direta. Então, acho que o desafio é um desafio de gestão. Só para a gente ter uma ideia, a rede municipal de São Paulo hoje tem em torno de 3.000 equipamentos sob a sua supervisão, sejam eles diretos ou conveniados nos mais diversos níveis de ensino. Não é uma tarefa trivial, assim, né? E acho que tem muito a melhorar, mas o que você colocou, acho que foi uma questão que tocou quase tudo o que as duas disseram aqui. Foi muito, muito boa a sua questão, muito obrigado. A gente está chegando perto do horário, e a gente tem horário para acabar sempre, e tem algumas questões que eu queria colocar aqui rapidamente, e as que a gente não conseguir, a gente de alguma forma vai responder e vai... o Samuel, que é o meu chefe lá, e vai encaminhar. Então a gente vai fazer o seguinte, se os nossos internautas não ficarem tristes, a gente faz uma última questão aqui do auditório, para a gente ter um combinado aqui de horário de terminar, e a gente se compromete a encaminhar as respostas para cada uma dessas questões que estão aqui nas minhas mãos, tá bom? Por favor. Meu nome é Dayana. Eu tenho uma pergunta que foge um pouco da escala escolar e vai um pouco mais para a escala da cidade. Bom, visto o cuidado que a Pilar falou sobre a importância das escolas serem bonitas, e a importância da família, a importância do território, queria entender de vocês, não menos difícil que intersetorialidade, mas um pouco de que trilhas ou que perspectivas a gente deve seguir para que a educação, principalmente a educação infantil, ela seja tratada como uma política de cidade e não como uma política de uma secretaria. Tem muitos programas hoje, o Eduardo está falando esse de Boa Vista,
A Cláudia Costin fez um trabalho muito forte no Rio. A gente começou em Belo Horizonte trabalhando, tinha um projeto chamado Família Escola, que era reunião mensal com pais, com mães, com temas que eles colocavam. Mas eu acho que passa muito pelo conceito da cidade educadora. Aquele provérbio, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, tem essa diferença, e eu comecei citando a Hannah Arendt. Isso é uma coisa que no Brasil é muito preocupante. Uma criança de 7 anos de idade, na rua, às 10 horas da manhã, sozinha, ou vendendo, ou pedindo esmola, ela não comove as pessoas. Uma comoção assim, você está na escola, chama alguém, coisas que acontecem em outros lugares onde a preocupação com a criança é muito grande. Então, como a gente, ainda mais se for a criança pobre, tem um vídeo do Unicef que está rodando aí no Facebook, que eles pegam uma criança, uma menina de 7, 8 anos, não sei se vocês viram, e ela arrumadinha, todo mundo dá atenção, depois eles colocam ela bem pobrezinha, e eles param a experiência no meio, de tanto que a criança sofreu com a rejeição. Então, se você não tem uma cidade cujos moradores, que somos nós, o morador não é o outro, o morador sou eu, não se comove com a criança em situação de risco, não tendo seus direitos negados, não tem por que você falar em uma cidade educadora. O conceito de cidade educadora não é levar a escola para a cidade, é transformar todo o espaço das cidades em espaços que cuidam, que educam, que preocupam, que transformam. Talvez na América Latina o exemplo mais forte hoje seja o exemplo de Rosário, na Argentina. Mas é uma construção de se importar com o outro, né? de cuidar do outro, e não apenas do meu filho. Né? E nós vivemos em uma cidade que as pessoas estão cercadas e trancadas em condomínio. Onde o outro importa muito pouco e o outro às vezes me dá muito medo. Nós ficamos muito arrasados com a chacina de Nice, o assassinato do padre lá não sei aonde. Isso tudo é muito triste, mas por dia morrem 24 crianças e jovens assassinadas no Rio de Janeiro. Só que eles são pobres, são pretos, estão na periferia e eles não importam. Não há como falar de cidade educadora quando a geração que vai governar e administrar esse país está sendo dizimada. Quando a criança pequena fica sob os cuidados da vizinha, porque o poder público não consegue priorizar o atendimento dessa criança. Então, não é nem falar que está só na educação. Ainda não está em lugar nenhum que comova a cidade. Então, tem setores, tem movimento social de muitos anos, né? Tem o terceiro setor desenvolvendo, não é porque eles estão aqui, mas a Fundação Maria Cecília, o Alana, eu estou citando de São Paulo, são institutos e fundações que estão desenvolvendo pesquisa ligada ao que acontece agora, que tem um impacto grande, que está formando pessoas. Mas a gente tem que sair um pouco também da nossa bolha para ver se a gente consegue mobilizar um número maior de pessoas. É muito sintomático, né, que a gente incomode pouco com essas coisas. Já ouvi alguém falando, não, mas a mortalidade infantil no Brasil caiu em 20 anos, é impressionante, assim, Unicef, Unesco, todo mundo, com isso tudo que a Paula mostrou aqui de trabalho. E uma pessoa falou, gente, sério, isso é um dado que importa? Bom, se isso não é um dado que importa, eu não sei qual importa. Então, eu acho que passa por uma coisa mais da cultura, do imaginário coletivo, do que de qualquer outra coisa. A última questão aqui. Não, é só complementando a Pilar, né, esse olhar de que a criança
ela perpassa todos os caminhos. A gente tem um marco legal super recente da primeira infância, que não fala da criança só na escola, ou da criança só na família. Ela fala da criança nessa perspectiva da primeira infância em todos esses espaços, né? Desde a cultura, do lúdico, do espaço que essa criança tem dentro, né, do seu município, mas para os gestores, né, de uma educação que seja expandida, mas não só em números de vagas, mas também com qualidade, ou, por exemplo, das famílias, que você perguntou, né, de programas, de escolas para famílias. O nosso marco legal, e em alguns países está sendo trilhado um caminho de fortalecimento da família, olhando para o que ela já tem de riqueza, né, e pensando em propostas como, por exemplo, visitas domiciliares, né, como todos esses setores podem se interligar para que a criança ela não é educada só na escola, né, e nem só numa proposta de cidade que encarregue a escola desse papel de desenvolvimento da primeira infância, mas sim em todos esses ambientes. De alguma forma, a gente precisa pensar e olhar para a primeira infância. Ótimo. Bom, eu queria, então, mais uma vez agradecer a Pilar e a Paula pela generosidade de dividir um pouco sua história, suas crenças. Aqui são duas pessoas que se dedicam à causa pública há muitos anos, continuam nas organizações que estão se dedicando à questão da justiça e da causa pública num país tão injusto quanto o nosso, e é um presente poder estar com vocês. Agradecer o Carlos, os que fizeram comentários aqui, o Carlos, o Antônio Celso, que é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Leda Ascherman, que é da Prefeitura de Itapecerica, falou que quer acompanhar o trabalho de vocês lá na Fundação, o Caio Martins Santana, da Rede Sustentabilidade de Santos, e o Leandro Silva, do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. A gente deve fazer a resposta a eles pela internet também. Desculpa, o tempo acabou. Agradecer à Fundação Maria Cecília pela parceria, que se inicia agora, mas a RAPS pretende, em 2018, apresentar uma proposta para o país, um desenvolvimento, um país que tem uma visão de futuro compartilhada, com vários políticos que aqui estão e várias lideranças, e a contribuição da Fundação é fundamental para a gente deixar essa questão da primeira infância cada vez mais forte na cabeça de todos, especialmente dos políticos, que é uma questão que está comprovadamente aí. Se a gente olhar do ponto de vista moral e ético, a gente já está convencido, mas aqueles que não olham por aí podem olhar também do ponto de vista econômico e verificar que é o melhor investimento investir na primeira infância. Então, muito obrigado vocês por essa oportunidade também. E terminamos aqui. Até o próximo debate. Muito obrigado.